Fala pessoal, hoje neste vídeo eu quero dizer uma coisa a vocês, que eu tenho uma notícia triste para explicar a vocês, né? Uma notícia triste que é sobre o quadrinho Pocket, né? E este quadrinho ele foi planejado desde o ano passado, 2024, e eu quero dizer essa notícia para vocês, o que aconteceu com o quadrinho, né? O quadrinho, ele os personagens que eu criei, a história que eu estava planejando para fazer o primeiro capítulo, e também no caso de estar desmotivado. E a notícia triste é que ele foi cancelado, e vou explicar o porquê. O quadrinho Pocket, que é o meu próprio quadrinho, que eu fui mesmo produzir o quadrinho para ele ser divulgado tanto no YouTube e em outras redes sociais. Eu parei e descontinuei, e não sei se vai voltar, e acho que provavelmente não vai voltar. E todo esse problema também vou explicar aqui por que eu descontinuei, e vou explicar o motivo, tá? Dessa notícia triste. Então, vamos nessa. Então, agora a gente vai falar sobre o interesse de continuar a história. Esse interesse, e que eu não estava mais interessado, que eu não estava mais motivado para fazer, e essas coisas. E aí muitos vão nos comentários me dizer: ah, volta com o quadrinho, vai que ele faça sucesso, vai que ele isso. Será que por causa de você acha que não ia fazer um sucesso? Não é exatamente isso. Eu tenho um quadrinho aqui em mão, para mostrar a vocês como é, vocês perceberem como é o quadrinho. Nesse quadrinho ele foi descontinuado com algumas cenas que apareceu aqui. Se você perceber, né, você vê aqui como ele tá, né, foi descontinuado. Então, se você vê outras cenas que não foram desenhadas, pintadas, é porque eu descontinuei com a série. Quer dizer, quadrinho. Quer dizer, o quadrinho é a revista em quadrinho, pode ser chamado assim. Aí depois ele parou e mais nada. E aí, por esse motivo, eu parei de fazer esse quadrinho, né? Desde janeiro de 2025. Eu iniciei esse quadrinho em 2024, em julho, agosto ou setembro. Nesses 3 meses. Nesses 3 meses aconteceu. Quando chegou em janeiro de 2025, eu pensei, cara, vou descontinuar. Por quê? Quando descontinuei, foi porque tava sem motivação e tava sem interesse para continuar. Eu percebi que a história ia ser tão grande que ia ser 14 sagas. Ou seja, 14 sagas. E eu não tô brincando. 14 sagas para um quadrinho desse. Em vez de ser um quadrinho pequeno, de poucas sagas, ou de 3, 4 sagas, não. Quis botar muito, só para a história ficar bem envolvida. Mas eu queria até diminuir, sabe? Mas eu queria que a história fosse boa, tal. Mas aí eu achava muito trabalhoso, né? E vou explicar também sobre o porquê que eu parei com ele, e os planos que eu estou fazendo de fazer outros quadrinhos, tá? Então, eu fiquei sem interesse, por causa que eu tava sem interesse para fazer em janeiro, né? Tá assim, não, eu não vou fazer esse quadrinho, vou focar no Gelo e Geleia e entro outros quadrinhos para fazer. Vou descontinuar esse, não vou querer continuar mais e não quero voltar. E agora eu vou falar outra etapa agora do porquê eu parei. Ou nem sei. E agora eu vou falar de um assunto sobre a falta de motivação e os 14 volumes. Nesses 14 volumes
eu percebi que ia ser uma história muito grande, ia ser uma história assim difícil, né? E os personagens, eu vou mostrar aqui a vocês todos os personagens, e eu não sei nem quantos personagens tem aqui, e são vários personagens para desenvolver a história. Então, para desenvolver a história dos personagens ia ser um trabalho danado, sabe? Tipo, olha o tanto de papel, olha a quantidade de papel de criação de personagens aqui, tudo em uma só folha aqui, né? E cara, eu fiquei tão desmotivado que eu cheguei a um ponto que nem ia aguentar fazer tudo isso. E principalmente porque eu estou no ensino médio agora neste ano. E pra quem não sabe, deixa o último vídeo que eu tinha feito lá, que eu tinha completado 18 anos. Pra quem quiser saber do vídeo, que eu vou deixar até no link dos comentários sobre o vídeo de 18 anos. Mas não é tão necessário. Pra quem conhece meu canal, ou se você não conhece meu canal, é melhor você ver os vídeos para você começar a entender o porquê esse quadrinho foi cancelado, né? No caso, ele foi cancelado por algum motivo, como eu já expliquei. E agora eu explico a vocês sobre a quantidade de personagens gigantesca, né? É muito grande essa história. Então, e ainda por cima, este ano 2025 vou fazer vários quadrinhos que só vai ser apenas roteiro, rascunho e o storyboard, né? Não, o storyboard e... o storyboard que eu tô falando, mas eu estou falando do esboço também. E também as falas, a pintura. E é muito difícil fazer quadrinho tradicionalmente, mas quando é digitalmente, é bem mais fácil e bem mais rápido. Mas também é difícil. E por isso que eu quis descontinuar, porque eu percebi que ia ser uma história grande, aí tinha que ter paciência para fazer isso, para fazer aquilo, e eu querendo fazer o prazo para eu não perder aquele prazo, e os prazos passavam, sei lá, gente, era algo muito difícil para produzir quadrinho, e até mesmo história em quadrinhos não é algo fácil, e o meu prazo para fazer história em quadrinhos pode até estar acabando. E vou explicar o que agora, neste momento, dos 14 volumes. Já que eu já expliquei sobre os 14 volumes e essas coisas, eu vou falar também que eu estou no ensino médio. Tá? Eu tenho 18 anos, estou no primeiro ensino médio esse ano agora. Esse ano eu entrei para o primeiro ano do ensino médio com 18 anos. Com esses 18 anos, no primeiro ensino médio, a vida ficou tão difícil que eu descontinuei o quadrinho desde janeiro. Né? E ficou difícil pra mim. Por isso que eu tinha descontinuado, que eu já sabia que isso não ia ser difícil, e eu não conseguia fazer isso. Por isso mesmo que eu parei. E estou fazendo outros quadrinhos que não seja tão difícil produzir a história, né? Fiz outros quadrinhos do que quadrinhos de aventura, quadrinhos que tem um tipo de envolvimento de personagens maior, né? E isso é algo difícil. Gente, voltei agora, eu pensei que era alguma coisa aqui fora, mas continuando com o vídeo, esqueci agora. Então, agora eu tô falando de quadrinhos que tenham algo fácil para terminar. Eu nem lembro mais o que eu tinha falado aqui, porque aconteceu alguma coisa lá fora, eu nem entendi nada, tá? E então, como eu estava aqui falando, eu queria dizer assim o seguinte: Gelo e Geleia, As Aventuras Inesquecíveis, é um quadrinho que tem apenas quatro sagas, né? Nessas 4 sagas, todas elas vai explicar o enredo da história, só que mais o que simplificado, mais fácil para terminar. E quando chegar uma era nova, eu ainda não vou explicar essa era de 2028. Essa de 2028 vai ser só explicada ano que vem, tá? O que vai acontecer, ou vou explicar esse ano, ou explicar o ano que vem, em janeiro, explicando sobre essa era 2028, o que vai acontecer com os quadrinhos futuramente e o futuro desses quadrinhos. E esse prazo dessa era Rick Comics, essa era que estamos agora, que é essa aqui, 2025,
De 2018 para 2025, ainda estamos na era Rick Comics. Quando chegar 2028 vai ser uma nova era de quadrinhos. E por isso que eu pensei, beleza. Se esse quadrinho tem 14 sagas e se a era 2028 acabar, então significa que ele não pode ser um quadrinho que pode ser ultrapassado nessa era. Ou seja, todos os quadrinhos que eu faço e divulgo aqui no canal são quadrinhos dessa era Rick Comics. Mas quando chegar 2028 será uma era nova, novos assuntos sobre o meu canal, que vai ser continuando os mesmos assuntos que são em quadrinhos, mas serão quadrinhos novos, com público novo, né? Muitos podem ter não gostar e outros podem gostar. Outros que podem gostar, que essa maioria, é o povo novo, que vai gostar desse tipo de quadrinho. Já aquele povo que está acostumado com os quadrinhos de hoje, né? Pode ter não gostando futuramente, mas serão quadrinhos diferentes, né? São quadrinhos bem diferentes. Vai ser quadrinhos que vai muito contra, né? Muito contra os quadrinhos padrões, que são aqueles de heróis, né? Muita coisa, mas é isso que eu tenho que dizer. Não vou dizer muita coisa porque é um assunto que vai ser difícil explicar, é um assunto grande, né? Então eu preciso só explicar isso assim. Quando chegar 2028 eu vou explicar tudo isso. Então era só isso que eu tenho a dizer a vocês. E vamos agora para a finalização do vídeo. Pois é, este é o fim do Padrinho. Um fim triste, um fim que não era para ter acontecido, aconteceu e não teve jeito. Acho que vocês que não, as pessoas que ainda não tinham visto esse quadrinho, e se você quer saber desse quadrinho também, vou deixar um link no comentário sobre esse quadrinho, ou quer dizer, sobre esse vídeo falando desse quadrinho e por que eu descontinuei, né? E se você quiser saber o seu quadrinho, eu posso até fazer um vídeo. E se você quer um vídeo explicando todo esse quadrinho, explicando como é ele, você pode dar opiniões de vocês aí, do que vocês querem saber desse quadrinho, quais são os personagens que eu criei. Ou posso fazer uma live explicando por que aconteceu o fim desse quadrinho. E é um seu quadrinho que ia mudar, né? Mas infelizmente não vai acontecer a volta dele. Só se alguma coisa assim, se eu quiser voltar ou não, vai ser escolha minha. Se eu quero voltar ou não quero voltar. Se eu quero voltar ou não voltar. Este é um fim que muitos não vão entender por que eu fiz isso, mas por um motivo que eu já expliquei agora aqui, né? Eu expliquei tudo que eu tinha que explicar aqui para vocês. E é isso aí, infelizmente. Infelizmente esse é o fim do quadrinho. E só isso. Então galera, se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu like, se inscreva-se no meu canal, comente nos comentários o que você achou desse vídeo, ative o sininho para novas notificações, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e familiares, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, como eu já falei, e se você quiser assistir os vídeos antigos, todos os vídeos aqui no meu canal, é só você ir assistir os vídeos do ano passado até este ano 2025. Pode demorar, mas se você gostar do meu canal, assiste outros vídeos antigos e comentadores deles. E se você fazer uma pergunta ou alguma opinião, eu respondo. E se você quiser, e como eu expliquei a vocês, né? Se você quiser eu fazer um vídeo explicando sobre esse quadrinho em alguma live, é só comentar aí no meu comentário. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. E para finalizar a nossa conclusão do vídeo,
Valeu!